Olá pessoal, estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Meu nome é Luzinete Helena. Eu sou formadora de educação especial na área da educação inclusiva para você professor. Então a aula de hoje é sobre as orientações gerais da adaptação de atividades para seu trabalho, de professor de sala regular em tempos de isolamento social. O aluno não consegue realizar atividade sozinho. E aí você pensa, o que faço? O professor de sala regular tem que adaptar, não é isso? Então, para alguns alunos, tem algumas atividades bem específicas. E você, professor, que tem aluno com deficiência intelectual, deficiência física ou paralisia cerebral, aluno com baixa visão ou cego, com autismo e com surdez, tem muito trabalho para fazer, não é isso? Então, aqui a gente vai pensar um pouco sobre como adaptar a atividade para esses alunos para ser enviada para casa. Afinal, é o papai e a mamãe que vai ter que realizar a atividade com este aluno. Então, na hora que você estiver, professor, planejando a atividade, você vai ter que pensar no aluno. E aí, damos algumas dicas. Planejar as atividades diversificadas dentro do conteúdo dado a todos. Adaptar as atividades dentro das habilidades e potencialidades do aluno. Por quê? Porque o aluno com deficiência, nem tudo que você passa para o aluno em geral, ele vai conseguir realizar. E aí é onde está a sua forma de adaptar, que vai ter que ser vista. Então, a ideia é que, junto com o professor de AE da sua escola, você tente adaptar a atividade para seu aluno. O instrutor de Libras também é um professor que pode lhe ajudar na elaboração específica de cada criança. Temos também a professora brailista, que pode lhe ajudar na adaptação para o aluno com baixa visão e cegueira. Mas para isso, professor, você tem que juntar-se a ele. Mesmo online. Manda atividade para o professor, aí eles vão te ajudar a adaptar essa atividade que vai ser enviada para nosso aluno. Compartilhar a atividade elaborada com os instrutores intérpretes de Libras para que o mesmo possam, através de vídeo, orientar os alunos com surdez, com os quais eles acompanham. Por quê? O aluno com surdez, ele precisa de alguém orientando visualmente. E para isso, o instrutor e o intérprete precisam da atividade para poder, junto com o aluno, fazer essa interpretação para ele. Os professores devem estar observando quais habilidades os alunos com deficiência têm para realizar a atividade. E aqui estamos mostrando os níveis de habilidade. Mais ou menos o que você pode pensar, o que o aluno é capaz de realizar diante das suas potencialidades. Então, alunos do nível 1, os alunos que necessitam de atividades que promovam a aprendizagem do uso das mãos em conjunto com o foco no olhar, fazendo uso de objetos. Se adequa também a alunos que ainda não leem convencionalmente e reconhece pouco ou não reconhece além das letras. Eles deverão realizar atividades de nível 1, que, como você sabe, alunos que estão ainda em fase pré-silábica. Entende? Então, o professor de sala regular, ele compreende muito bem até onde o aluno consegue realizar a atividade. E, a depender da criança com deficiência, o professor pensa na atividade que ele possa realizar sozinho ou com a ajuda de alguém. Muitas vezes, esse aluno precisa do adulto para conseguir realizar. Neste caso, você, professor de sala regular, que tem um aluno com paralisia cerebral, onde ele somente faz uso do olho para dizer que é uma atividade, a resposta correta, ou o apontar, ou os pais poderiam usar uma prancha de comunicação para que ele responda a atividade de acordo com o que está sendo solicitado.
só que essa atividade tem que ser adaptada. E o professor de AE pode lhe ajudar a pensar um pouco sobre como fazer essa atividade adaptada. O nível 2, o nível da habilidade 2, os alunos que necessitam de atividades que promovam a aprendizagem da identificação para a seleção e pareamento de objetos, considerando um critério, cor, forma, tamanho. Se adequa também a alunos que reconhecem alguma letra, que consiga escrever de forma independente, mesmo que sejam letras aleatórias. Estes deverão realizar atividades de nível 2, silábico, com ou sem valor sonoro. Isso você entende muito bem. Então, estes alunos, eles podem ser alunos com deficiência intelectual, alunos com autismo, alunos com paralisia cerebral, que correspondem, alguns oralmente, alunos com deficiência física, que muitas vezes não têm comprometimento intelectual, mas ainda estão em processo de alfabetização. Então, vocês têm que pensar em cada atividade para que ele possa realizar com a ajuda de um adulto. E temos as atividades da habilidade de nível 3. Os alunos que necessitam de atividades que promovam a aprendizagem de identificação para a seleção e pareamento de imagens, planificadas em fotografias e desenho, e já iniciou o processo gráfico de escrita, que seja convencional, deverão realizar atividades do nível 3, que pode estar se incluindo os alunos que estão na fase silábico-alfabético. Nessa habilidade nível 3, alguns alunos também podem estar em transição entre o nível silábico-alfabético e o nível silábico com valor sonoro. E aí você, professor, deve reconhecer até onde o seu aluno pode responder à atividade. E, junto com o professor de AE, podem estar adaptando. Lembrando que o aluno de baixa visão, as atividades devem ir com a letra, com fonte maior que as dos demais. Níveis de habilidades do nível 4. Os alunos que necessitam de atividades que priorizam o aperfeiçoamento das habilidades desenvolvidas do nível 3, com vista a evoluir para a próxima etapa, deverão realizar a atividade do nível 4. Por quê? É uma transição. Muitos estão no nível silábico-alfabético, entrando no alfabético. E aí, estes alunos podem estar realizando essa atividade, muitas vezes sozinho, e podem até precisar da ajuda de um adulto. Mas eles podem estar realizando atividade sozinho, junto, se realmente a atividade esteja adaptada, eles conseguem realizar sem muitos problemas. Então, você tem que pensar neste aluno. E aí, nós vamos falar um pouco sobre atividades adaptadas para aluno com surdez, especificamente. Por quê? Para os alunos com surdez, as atividades ela pode estar em vários níveis, desde a alfabetização em Libras, a alfabetização em Libras e língua portuguesa. Porque o aluno com surdez, ele está na escola desde a educação infantil até o Fundamental 2. E aí eles precisam desse acesso. Como eu já disse anteriormente, as atividades podem e devem ser atividades em língua portuguesa e em Libras. Se você, professor, não sabe como adaptar essa atividade, entre em contato com o instrutor de Libras da sua escola, entre em contato com o intérprete de Libras da sua escola, que eles irão ajudá-lo. Já os níveis de habilidade, do aluno com baixa visão e cegueira, eles são os mesmos dos outros. Mas as atividades deles são bem específicas. Para cegos, a atividade pode ser a mesma dos demais, mas o mesmo precisa de um auxílio ledor e transcritor. Então, quando você enviar a atividade para o aluno cego, tem que estar pelo menos uma observação para o pai ou a mãe ler a tarefa para a criança e transcrever a resposta, porque o aluno cego, ele não vai poder fazer isso, E muitos dos nossos alunos cegos ainda não sabem a escrita Braille. As crianças ainda estão em processo de alfabetização em Braille e eles precisam que alguém leia. O aluno com baixa visão precisa de adaptação da fonte, que seja de 16 ou maior. Além de fazer a leitura habitual, deixa o estudante tocar a atividade,
Descreva o cenário apresentado a cada página, cores, forma, significado, termo, dentre outros. Você pode estar fazendo essa orientação aos pais, onde eles podem estar fazendo esse percurso de como é a atividade, que cor é o desenho, que desenho aparece na página, como é que é o cabeçalho, para que a criança cega e baixa visão, eles possam compreender como é que está a atividade no momento. E aqui, professor, a gente está mostrando algumas sugestões. Alunos que estão em fase pré-silábica, eles precisam de algo concreto para trabalhar em casa também, como em sala de aula. Então, como em casa muitas vezes não tem letras móveis de madeira ou até mesmo aquelas de EVA, vocês podem estar enviando uma cartela com as letras onde os pais possam recortar e fazer as letras móveis, tanto as letras como os números. E aí eles podem estar trabalhando com a criança, ensinando a criança a partir delas. Outro modelo de atividade que os alunos com e sem deficiência podem estar realizando é uma atividade que vai servir para os dois. São atividades onde eles possam fazer a junção das sílabas para formar as palavras. Nesse caso, a atividade que aí a gente está mostrando é um quebra-cabeça, onde ele encaixando as peças, ele vai conseguir descobrir qual é a palavra, até porque tem a imagem do lado. Então fica fácil, fica dando pistas para aquelas crianças que têm dificuldade de leitura. Aí dá pista para aquela criança que está em fase silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, porque muitas vezes eles reconhecem alguma letra e outras não. Mas as letras iniciais da figura fica mais fácil que ele veja por onde inicia a palavra. E a outra atividade que tem modelo aí são atividades objetivas, onde o aluno pode apontar a resposta. O ledor, a pessoa faz a leitura da questão e a leitura das respostas. E a criança vai apontar. Caso ele não saiba, ele não pegue no lápis, alguém vai responder por ele. E até para as crianças que não têm deficiência, são atividades que envolvem a todos e todos podem responder de uma forma efetiva. E aí, outro modelo de atividade com pistas e sem pista. Uma cruzadinha com pistas, onde a ideia é que tenha os desenhos e eu quero que ele escreva o nome dos animais. Mas eu dou a pista, Eu dou o banco de palavras. Claro, eu não vou dar a palavra correta, eu vou dar palavras onde caiba dentro do quadrinho, só que eu vou dar várias. E aí ele vai ter que descobrir com que letra começa a palavra do animal. E aí fica mais fácil ele colocar a resposta correta dentro da cruzadinha. A cruzadinha sem pistas já é uma cruzadinha para alunos que não têm tanta dificuldade. E aí serve para qualquer aluno. Tanto a com pista como a sem pista, ela serve para o aluno com e sem deficiência. Temos que analisar as habilidades dos nossos alunos para saber quem é capaz de realizar um desafio possível. Porque as atividades adaptadas não serve somente para alunos com deficiência, ela também serve para alunos sem deficiência, até porque nossos alunos não são iguais. Eles não aprendem igual e nem respondem igual. E nessa atividade, a ideia é, como eu falei anteriormente, que os pais confeccionem as letras móveis, as palavras móveis, os desenhos, como nesse momento de pandemia, muitos professores estão enviando atividade impressa, no lugar da mãe fazer no papel sozinha, ela só vai recortar as letras móveis e as palavras móveis e os desenhos. E aí dá muito bem para os pais trabalharem, os alunos, as respostas das atividades enviadas. Um modelo de atividade adaptada em Libras,
que a mesma de Libras não impede que seja a mesma do aluno que não é surdo. Por quê? Porque a atividade, ela tem a figura, a imagem, o alfabeto manual em Libras e a criança surda vai transcrever em língua portuguesa o alfabeto manual. E a outra está só com os desenhos, com as figuras, onde o aluno que sabe ler e escrever possa realizar. Mas não impede dele fazer a primeira, porque tanto faz o aluno sem deficiência responder a do aluno de Libras, como a outra que está, né, adaptada em cima da atividade de Libras. E aí os alunos com baixa visão, né? Os alunos com baixa visão, eles precisam de um caderno de pauta larga. A rede municipal disponibiliza, né, esse material para os alunos com baixa visão. Quando é solicitado, a gente envia. Muitas mães até, elas mesmas fazem a impressão e fazem o caderno do filho. E aí, o aluno precisa da pauta larga, porque o aluno com baixa visão, ele tem uma letra maior, ele tem uma letra mais escura, no caso, ele usa um lápis específico, que é o 8B, para poder escrever. E isso eles têm que ter em casa quando for uma atividade de escrita. E ele também precisa de atividades em caixa alta, né? E com imagens que eles possam enxergar. Porque o aluno com baixa visão, ele tem muita dificuldade, a depender do grau, né? Ele não enxerga muito bem. E muitas vezes ele precisa de uma folha que tenha um contraste. Por exemplo, uma atividade para um aluno, o professor, você conhece ele. Então, tem alunos que para você enviar atividade, se em sala de aula, junto com a professora, vocês usavam uma folha de ofício amarela para colocar a atividade do aluno com baixa visão, o ideal é que a atividade impressa que for para o aluno seja também adaptada nessa perspectiva, para que ele possa enxergar o que está se pedindo e faça a leitura com a ajuda do adulto. E aí você está acessibilizando a atividade para essa criança. É uma atividade que pode ser para o aluno com baixa visão e para todos os alunos. A diferença é que para o aluno com baixa visão, ela vai em tamanho maior. A letra, no mínimo, em fonte 16. Muitas delas precisam ser fonte 24. E aí estamos, né, terminando a nossa conversa no canal Juazeiro Cidade Educadora. Obrigada!